Bem-vindos ao podcast A Menina Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre a seção Agentes de Mudança Inspirados na Fé, que traz três agentes com histórias incríveis: a Halima do Quênia, Esther da Tanzânia e o Lance dos Estados Unidos. Essas histórias se encontram no capítulo 4 do nosso e-book, nas páginas 226 a 242. Eu sou Maria Lígia Conte, minha convidada especial de hoje é Edirama Nascimento, minha amiga Dira. Seja muito bem-vinda, Dira. Obrigada por ter encontrado um espaço na Muito, sua agendinha, que está super lotada. E eu gostaria que você se apresentasse, por favor. muito obrigada. Então, eu sou Ediramar Nascimento, nasci no Nordeste, na cidade chamada Antas, moro aqui em São Paulo há 25 anos, hoje estou na cidade de Sorocaba, tenho três filhos, duas mulheres e um rapaz, sou avó de duas meninas, sou uma pessoa sonhadora, não tenho, não tenho um estudo diplomático, né? Só ensino médio, e acredito muito na educação. Mesmo a idade que tenho hoje, acredito que posso, posso buscar conhecimento, né, apoio e chegar mais à frente. Sempre, a gente pode sempre chegar mais na frente, né? E é como você está falando, buscar apoio, a gente precisa disso, né? Ediramar é o seu nome, né? Eu falei Edirama, eu tenho anotado o seu nome, porque a gente sempre chama pelo apelido Dira, é Ediramar o nome. Então tá bom. A gente viu, então, Isso. esses três agentes de mudança que a gente tem, todos os capítulos do livro trazem dois ou três agentes de mudança, todos. Porque os capítulos apresentam um aspecto negativo, feio, né, alguma coisa feia que está acontecendo, grave, que está acontecendo com as mulheres em lugares diferentes do mundo. E depois, no final dos capítulos, é aquela aguinha morna, né? Aquela aguinha benta que põe. Não, tem gente que está fazendo alguma coisa para mudar, tem gente que está transformando. Dessas, a gente tem duas meninas. E tem um rapaz também, mas a gente vai, um homem, mas a gente vai falar das duas moças, ou você vai falar de uma delas, que é a Halima do Quênia, que entre outras coisas, ela chama atenção porque para mim chamou atenção porque é uma muçulmana que foi trabalhar para cristãos. E ela faz os testes, ela passa no teste, e depois que ela é aprovada, que ela vai para uma entrevista final, eles veem que ela é muçulmana e o pastor pensa, ah, acho que não vai dar certo, porque ela é muçulmana. Ele tem esse preconceito inicial que ele mesmo confessa que é bacana, e depois ele fala: não, foi Deus que colocou essa menina no meu caminho, porque ela é uma menina fantástica que faz um trabalho maravilhoso com ele. Ela conta da história de sacrifício da mãe dela, é, a história dela, a história da mãe dela, e a outra menina que a gente tem, a Esther, que é da Tanzânia, que tem uma história também interessante, que por qualquer motivo que ela não sabe, os pais deixaram ela os cuidados dos tios, que é a irmã da mãe dela. E ela é criada com os primos como se fossem irmãos, mas isso é uma característica da África, né? Os primos são criados como irmãos sempre, são tratados como irmãos. E o tio dela é um homem machista, tem alguns episódios de excesso de machismo, mas ela é grata, muito grata a esse homem, aos tios, porque permitiram que ela estudasse. Então, sobre essas duas meninas, para a gente começar, eu gostaria que você falasse o que que te marcou, o que que você achou mais interessante. Então, de religião é uma coisa assim, eu acredito que a gente nunca chegamos assim a uma conclusão, assim, no meu conhecimento, né? Assim, porque a religião é uma coisa assim infinita, né? E é conhecimento de cada um. E sempre é uma luta. Todo mundo que vai pelo trabalho eu acredito, da religião, é uma coisa que se conquista, se prova, se tem que buscar. Então é com fé. Mas a história da Esther é que eu já vivenciei, né? Muitas meninas quase na mesma história que a Esther, de forma sofreu assim o machismo, né, do homem, estar em casa, o estudo não era importante, mas sim o dever de casa, que é o dever da mulher, que era o dever de cozinhar, lavar, né, esperar a sua família chegar para o almoço. E eu vivi, sim, muito isso, até porque eu também terminei meus estudos
bem depois, porque eu também precisava de ajudar, eu vivi isso, então eu senti um pouco isso na pele, né? Olha, e como hoje, eu acho mesmo devagarinho, porque eu acho que ainda está bem devagar o trabalho, mas o machismo, né, essa divulgação, o conhecimento, precisamos educar esses homens, né, educar a família. Então, é por isso que eu acabei vendo a Esté e fiquei isso na minha cabeça, né? Como isso é em outro país e nós aqui no Brasil e tem essa igualdade, né? É, De cultura mesmo, cada um com uma história, com culturas diferentes, um país, né? Muito diferente um do outro, mas o machismo, a história da mulher ainda é. E também, lendo assim as páginas do seu livro, vendo, eu não sabia que o ano de 1970 se iniciava assim as mulheres, né? Grupos de mulheres buscando seus direitos. E hoje já estamos em 2021 e ver que ainda precisamos estar somando um grande número de mulheres, buscando conhecimento, provando isso, e mesmo assim ainda é luta. ainda é luta. 2025. É luta, é luta sempre, né? Sempre, sempre, sempre essa luta maluca. Da Esté, eu acho, todas as histórias que a gente ouve, algumas histórias, é interessante que algumas histórias a gente ouve, não só desse livro, mas de outras histórias que a gente ouve, às vezes na televisão. Algumas coisas você vê distante de você. Nossa, olha o que está acontecendo com ela. Mas muita coisa a gente se identifica, né? Identifica com aconteceu comigo, aconteceu com a minha irmã, aconteceu com a minha amiga. A gente se identifica. E daí independe mesmo de país, né? São culturas diferentes em muitos aspectos, mas essa cultura do machismo é uma cultura que toma conta do planeta, parece, né? Do lugar no machismo. Impressionante. Antes de você falar um pouco sobre o seu trabalho como agente de mudança, ainda na STE, eu queria chamar atenção para duas coisas bastante, não sei se a palavra é interessante, duas coisas que me chamaram a atenção. Então, a Esther, ela mora na Tanzânia, foi criada pelos tios. Os pais não estavam mortos. Ela diz que contaram para ela em algum tempo, quando ela era criança, por que que ela foi criada pelos tios, mas ela não sabe. Ela não se lembra, ela não sabe. Então, ela foi criada pelos tios. Quando ela está no. E ela, na Tanzânia, eles têm o costume de que os homens são superiores às mulheres, sempre. Superiores em termos de autoridade. Então, a mulher, ela deve respeito ao pai e deve respeito aos irmãos do mais velho para o mais novo, os meninos. Quando ela se casa, ela deve respeito ao marido, ao pai e aos irmãos. Ela deve respeito sempre aos homens. E esse respeito não é só o respeito que a gente espera. Eu espero ser respeitada pelos homens e quero respeitar os homens, né? Também, não é esse respeito, é respeitar com subordinação. Então, a Esther, ela está contando que quando ela se formou no colegial, quando ela entrou no colegial, ou então os pais dela eram pobres e davam muito pouco dinheiro para ela. O dinheiro que eles davam, os pais verdadeiros, não era o suficiente. Então, quem a sustentava era o tio. Quando ela entra no colegial, o tio a assedia, convida para dormir com ele e ele diz: Eu vou te dar dinheiro, tal, você vai para a cama comigo. E ela rejeita e ele fica muito bravo. Quando ela termina o colegial, isso acontece de novo, mais uma vez. E ela rejeita mais uma vez. E ele começa a humilhar que ela é feia, que ela nunca vai conseguir nada, que ela tudo a arma dele é essa. Então ele não tem um abuso de violência, mas ele vem com essa, eu te dou dinheiro, eu te pago, então você vem. E ela conta também que quando ela se formou no colegial, ela volta para casa super feliz, vai ter a festa de formatura dela, ela vai com as irmãs arrumar o cabelo, ficar toda bonitinha em casa. O irmão mais velho tinha pedido para ela fazer o jantar e elas se atrasaram no cabeleireiro. E quando ela chega em casa, o irmão tá com um pau na porta da casa esperando. Ele bate nas irmãs, que são primas, e bate nela. E ela fica muito humilhada. Porque ela vê que nada, quer dizer, nada resolve. Eu estudei, eu estou me formando, e isso ainda acontece, né? E esse irmão primo, ele se forma médico. Então, hoje, quando ela conta essa história, ele já é um médico
e ainda tem essa postura de machista. Então, a força cultural é muito grande. Isso que eu queria que você trouxesse para a gente. Você é do Nordeste, mas está aqui em Sorocaba, você está há quanto tempo? Em Sorocaba, Sorocaba, 12 anos. 12 Em anos, São Paulo, vivi 15 anos. 15. Então, 15 anos que você veio para São Paulo. É bastante tempo. Sim. Mas você viveu muito tempo no Nordeste. Como que é a realidade que você percebe? Eu sempre falo, eu converso com as pessoas, a gente tem, aqui no Brasil é um país muito grande, cada estado tem quase que uma cultura diferente, a gente tem uma coisa comum, mas tem aspectos diferentes de cultura, e como a gente tem uma injustiça, social no Brasil muito grande, a gente também tem diferenças de níveis sociais. As mulheres ricas, milionárias, a gente vê na televisão, inclusive a gente viu recentemente o caso de mulher milionária que apanha do marido, e as mulheres mais de classe social, né, financeira, mas menos privilegiada também apanham, mas de qualquer forma as situações são diferentes. Essa mulher milionária, ela vai conseguir uma ajuda, vai conseguir um colo, vai conseguir justiça, vai conseguir uma opção de coisas, né? Enquanto que a outra já não é tão assim. Como que você percebe essa realidade do machismo no Brasil? Antes de você falar do seu trabalho, como que você percebe essa realidade do machismo? Então, né? Vivi isso na pele, também, assim, vou falar um pouquinho do meu início, assim, ó, eu lendo ali, eu até printei um texto, uma frasezinha no seu livro, que foi: eu vivenciei mesmo. Quando eu me casei, então eu fui ensinada dessa forma. O marido chega para almoçar, essa roupa não pode, aquele ambiente não pode, e a amizade de meninas também acabou. Menina, eu entrei em choque, porque eu era uma pessoa que eu gostei, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de conversar e gosta de liberdade. Então, por um ano, eu sofri isso. E quem me repreendia isso era meu pai. Meu pai falava: precisa ser uma mulher de bem. E com um tempinho, assim, vamos lá, com uns 2 anos mais ou menos de casamento, eu me sufoquei. Eu falei: não é isso, não casei para isso, né? E aí sim, mesmo que eu persistir, então, não achava isso, sozinha, me sentia sozinha, eu não via ninguém falar assim: não, você está certa. Mas consegui minha liberdade, eu sou uma pessoa bem livre, né? Sou casada já há 35 anos e sou livre, porque eu penso, porque eu gosto de fazer, né? Eu sei respeitar e sou respeitada, então... Bom, e o machismo, até hoje, na, de onde eu nasci, a cultura é essa ainda, obediência, né? Não, não cria ideia e implanta ela. Cria ideia, tem que conversar e esperar a permissão. É triste. É triste, né? E vindo para cá, eu vi mundo diferente, mesmo estando no mesmo país, mas é como você falou, o Nordeste e São Paulo, e Sorocaba é diferente a cultura. As mulheres têm liberdade para trabalhar, a gente tem liberdade de viver mesmo, né? De querer algo e ir atrás. Tanto que eu terminei meus estudos, foi aqui, em São Paulo, né? Eu só estudei lá, só me alfabetizei mesmo. E aqui não, eu concluí meu estudo. Aqui a gente tem a liberdade de trabalhar, escolher o que quer fazer, né? Educar o seu filho da maneira que acha que está certo, não só aceitar o que o pai acha, o pai tem que fazer. Não, não é assim. E isso foi me observando outros casais, aí eu fui observando, fui aprendendo, vendo que realmente é diferente, então eu senti que tinha apoio para essa voz, e é assim que também alguns que vêm de lá, que a gente vê que é diferente, a gente começa a conversar, mas encontra, como é que eu vou dizer, barreiras, né? É, até amigos mesmo que vê assim: nossa, isso não é, você não está certa, é como se fosse assim, uma má influência, né? Cuidado com o que ela... É isso, é mesmo choque. Hoje isso já não me choca mais. No início eu me chocava quando falava: nossa, como assim? E você ter que
e falar para elas assim: não, você não precisa chegar do trabalho às pressas e ter que preparar o jantar. Ele também trabalhou, ele também tem que saber que você trabalhou. Chegaram junto, vamos fazer. O sair, né? Assistir um futebol, sentar em mesmo um lugarzinho vamos lá, um barzinho, você quer sentar com um amigo para conversar, comer um espetinho, você também pode fazer. Não, é só eles. Não é assim. Vamos juntos ou vamos. Nós temos amigas também, né? Desse É, assunto. É isso. E aí a gente vai vivendo, vendo que isso é igual, isso não diminui ninguém. E ainda é impactante isso ainda. é. Ontem eu tive num encontro em São Paulo, num condomínio lá em São Paulo, com mulheres, eu diria, profissionalmente realizadas, sabe? Umas mulheres que têm, é, que você esperaria assim. Ah, são mulheres profissionalmente realizadas, financeiramente bem, algumas bem casadas, outras bem casadas naquele conceito que a gente tem de bem casada com um homem de bem, sabe? Um homem rico, né? Mas assim, são mulheres que, à primeira vista, você diria, nossa, essas mulheres não têm problema, são mulheres ricas, usar essa palavra, que é uma definição popular, né? Ah, mulheres ricas. Mas nesse grupo que a gente fez uma vivência ontem, como que é? Todas as mulheres têm. Eu acredito que os homens também têm fragilidade. Acredito não, eu sei, a gente sabe que os homens também têm fragilidades. E que o patriarcado faz mal para as mulheres e faz mal para os homens. Mas a gente está aqui no papel de proteger as mulheres, defender as mulheres e ajudar a gente a fazer, inclusive para que essas mulheres possam criar homens melhores, né? Homens mais fortes. Mas aí essas mulheres, todas mulheres acima de 40 anos, conversando sobre as fragilidades, né? O meu problema é esse. Umas enfrentaram problemas de saúde, outras enfrentaram problemas de relacionamento, outras no trabalho. E quando a gente terminou, foi uma reunião das 9 à 1 da tarde. Como que a gente saiu fortalecida? Porque é muito importante, né, que as mulheres se apoiem, né, que a gente, isso que você falou, conversa, vem uma do Nordeste, vem com aquela ideia, não dá para a gente agredir, porque, inclusive, porque você já passou por isso, eu já passei por isso também, sou de Sorocaba e já passei por isso. O que é o papel da mulher, o que é o papel da mãe, né? Então, acolher essa pessoa, conversar e mostrar, não, não precisa ser assim. E sem criar uma pessoa rebelde, no sentido de uma pessoa violenta que vai. Eu tive uma época que não faz muito tempo que o meu papel, quando eu conversava com mulheres, e as mulheres vinham contar alguma coisa que não está bem no casamento, ah, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, eu falava, larga dele, já era a minha solução. E a solução não é essa, né? A solução é conversar, é harmonizar, né? É ficar tudo bem. O seu trabalho social, você faz um trabalho, eu conheço você de um trabalho social e eu queria que você contasse um pouco sobre isso, que é grande, né? Antes de chegar no trabalho social, eu fui convidada a um grupo de mulheres que se chama Comitê de Mulheres. Nós temos 43 Como mulheres. chama? Desculpa. Comitê de Mulheres. Comitê Entendi. de Mulheres. Comitê de Mulheres. Ah, Foi da reunião, e fui conhecendo, aí fui estudar PLP, né, que é promotoras legais, e buscar informação, na verdade. E nesse grupo, aí a gente escuta muito, assim, nós temos muitas mulheres com, com esse problema do machismo, nós temos mulheres que sofreu agressões gravíssimas e que hoje elas têm voz, né? Então, junta uma com aquela que, digamos assim, aquelas ricas que tem um casamento bem sucedido, com aquela que tá, o casamento foi um fracasso, a vida entre famílias, né? Você quer, é um universo grande de muito assunto. E aí a gente fica procurando de que forma a gente evolui, de que forma poder ajudar, de que forma levar essa informação. E isso aí então é a luta de todos os dias, né? Então a gente está buscando algo que possa ajudar. E daí eu fui conhecer uma comunidade, né? A gente foi. E essa comunidade era bem, assim, no meu olhar, eu vi muito assim, no ditado bem popular, assim, bem pobre, bem fragilizada mesmo. E encontrei assim, muitas mulheres, muitos jovens. Aí eu fiquei pensando e me chocou.
Viver de domingo a domingo, a um lugar onde não tem lazer, nada, não tem nada. E a gente poderia fazer alguma coisa. Então, encontrei outras amigas que me ajudou a pôr a ideia em prática, que era comecei com uma biblioteca comunitária, era bem pequenininha, e foi criando forma, né, espaço para a gente poder atender. Então, até então, achei que só ia fazer leitura, tirar dúvidas do trabalho das crianças. Aí eu vi a outra dificuldade, muitas mulheres analfabetas, e problemas na vida, né? Problemas conjugal. Aí eu vi que assim, como que eu vou falar, né? Será que eu estou preparada? E chegou situações de eu até trazer, assim, buscar mesmo para tirar aquela mulher daquela situação e levar a um outro lugar para que ninguém possa saber. Já cheguei a ter esses riscos também. Mas assim, hoje assim, eu me sinto, eu sou realizada com isso. Tenho prazer que eu acredito que eu estou no caminho certo, que é isso que eu quero. Então, assim, levar a educação para as crianças, conversar com elas sobre a vida. Às vezes tem criancinha que chega tristonha, ou às vezes alguma quer contar o que viu ontem na casa da mamãe, né? Digamos assim. E aí a gente tenta buscar de uma forma leve, deixar a criança sem se preocupar. A gente leva muito carinho e conversar. Depois a gente vai chegar na mãe e fala o que já está atingindo a criança. Porque se nós não cuidar dessa educação de agora, o machismo vai continuar, né? E o trabalho é esse. Tem muito amor a ele, às pessoas, e ele está pegando outros caminhos, outras formas que, assim, não só é ensinar, agora elas estão aprendendo coisas, elas estão se sentindo felizes, sabe que parece que é o simples, mas esse simples, como um curso, né, que essa linda professora Lígia, né, está ali com a gente também, estão buscando com tanta vontade, acreditando que pode aprender e pode fazer esse trabalho em casa e ganhar o seu dinheiro, ajudar a sua família. As crianças precisa, assim, ainda não posso falar que tem crianças que tem que ler, tem que porque é lugar que eles ainda não enxergam a educação de uma forma assim, que é o futuro, é o caminho. Porque eles sofrem todos os dias para sobreviver. Eles estão vivendo a cada dia. Mas eu quero que eles pensem no futuro, porque se eles pensarem na frente, eles conseguem deixar o presente mais leve, é o que eu gosto, é o que eu gostaria, né? E eu estou buscando isso, eu acredito que no momento certo, vai chegar em cada um, no coraçãozinho de cada um, plantar esse amor, é, acreditar que o futuro depende de cada um, né? E fazendo hoje para que amanhã seja melhor. É, esse projeto traz assim, eu iniciei ele começando com cultura, o meu conhecimento. Uma Páscoa para acreditar que, o coelhinho da Páscoa, isso é verdade. Mas vamos acreditar, vamos deixar esse dia mais leve, né? É, também tem aquela dificuldade de quem, é assim, eu falo isso, não sei se eu estou certa, a religião cega, porque nós temos pessoas lá que não têm o estudo, não têm experiência em outro mundo, em outras culturas. E então fica naquela religião e pronto, é aquilo que está certo, é aquilo que está pregando que está legal, e vão vivendo aquilo aí, não percebe que não estão vivendo, não são felizes. Aí o que eu faço? Não tenho nome de religião, não quero placa, a gente nem fala em religião, a gente só precisa conversar, falar de si, é, tirar dúvida, trocar experiência, ensinar o que podemos ensinar, é isso que me leva nesse projeto. Aí agora o projeto está tendo outras possibilidades. Estamos juntando, trazendo mais mulheres, né? Agora a gente precisa focar nas crianças novamente. Esse mês de julho a gente está com bastante atividade para ver se a gente consegue alimentar a vontade de querer estudar, conhecer, buscar, né? Uhum. E é isso. Acredito Legal. que a minha vontade, a minha persistência, né? Tenha levado para elas
a esperança, a coragem de desabafar, a coragem de enfrentar a sua realidade, né? Que a gente, todo dia ali nós temos uma novidade, todo dia ali a gente tem novidade. Novidade que eu falo diferente, assim, um caso complicado, né? E às vezes tem aquela desistência, aí vamos lá, mas porque você desistiu, tem que. É dessa forma. É, Então, tudo é é um ajudar a trabalho. buscar as crianças. Às vezes elas não são bem recebidas de forma assim, ou elas entenderam que não foi bem recebida, e não se explicar ou não saber perguntar algo até isso. Tem situações que eu já vivi, de mães chegar na escola e querer entender qual o horário do seu filho e a sala. E eu não sei a forma que elas se expressam, ou a forma que elas foram recebidas, vem tudo ofendidas. Aí vai eu junto aí com elas para entender. Aí chego lá, não vejo nada demais, vejo que foi bem explicado e fica tudo certo. Aí eu fico bem, pronto, deu certo. E é É muito isso. gostoso fazer E esse. assim, não é? É, Então, eu acho que é isso que me dá força, é é, isso que me dá força. Valeu a pena, né? Como é. ontem mesmo, foi um dia que eu tinha atividade, e era um momento que eu ainda tinha que trabalhar, e o medo de errar, e o medo de magoar, o medo de deixar alguém para trás, e deu tudo certo. E elas também estão vindo, estão buscando, porque elas é que são capazes de receber as pessoas, elas estão vendo que são capazes de, de fazer a diferença para as outras ali dentro, e que Uhum. foi elas que sentiram que é só falar, né? É só falar. Elas são capazes. E ontem eu percebi que, assim, não está um número pequeno ainda, mas o pequenininho que já estão forte. Que E isso legal. está fazendo valer a pena, né? Muito, vale. É lindo. Dá sentido para a vida da gente, né? A gente vê que, Isso. tá, nossa, tá, não é poder de mudar a vida das outras pessoas, não é isso. É a sensação de que, nossa, você está ajudando aquela pessoa, colaborando, ajudando, sei lá qual é a palavra, para que aquela pessoa veja as portas, né, que ela tem à frente dela e ela escolhe qual que ela vai abrir, para onde que ela vai, né? Eu acho bem É, bacana. hoje elas me conhecem mais, mas no início elas achavam que eu era uma vereadora, uma professora, assim, uma educadora, né, formada. E até aí eu comecei a falar, gente, eu sou do Nordeste, terra de pisar no pé descalço, em roça, né? Casei com um homem também nordestino, né? Sou de um pai machista pra caramba e hoje eu trabalho, eu falo assim, eu trabalho com o que eu gosto, né? Eu já trabalhei em várias áreas, mas eu trabalho hoje, eu sou diarista, uma coisa que eu gosto, eu amo arrumar casa e eu faço o meu horário, então eu tenho essa liberdade também, não gosto que me... E eu falo para elas, ó, meu trabalho é simples, eu ganho pouco, eu, eu sou uma dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, e eu sou que nem vocês, eu só não aceito que mandem em mim de uma forma desrespeitosa. E é isso. E eu, assim, eu busco, onde eu vejo que tem um conhecimento ali, tem uma oportunidade, eu vou atrás. É só isso, eu só tenho ousadia. Né? E Isso, elas, como assim? É só isso, é isso que precisa, né? é fantástico. E Duas coisas que eu é queria isso. marcar do que você falou. Um da fé que cega, eu acho que é a fé cega. Eu acho a fé uma coisa muito bonita. Eu acho muito bonito ver uma pessoa de fé. Nesse grupo de ontem que a gente estava, tinha uma moça, várias outras pessoas mencionaram, mas uma especificamente falou assim: quando a gente se apresenta, as pessoas se apresentam normalmente, não faz parte da nossa apresentação falar da religião. Não é comum entre nós isso. E a moça, uma mulher, né, moça, se apresentando, eu sou fulana, não sei o que lá, blá, 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 daí ela fala assim, eu sou devota de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Mas ela brilhou quando ela disse isso, assim. Então eu acho bonita a fé quando ela é uma fé que não é cega, né? Então eu acho que a fé não é cega. A religião acaba cegando a gente se a gente ficar só nela, sem questionar, sem perguntar, sem buscar outras coisas, né? E daí, mas por outro lado, às vezes a religião é a tabuinha de salvação. Você está folgando, você não tem nada na vida, então pelo menos eu vou querer saber que tem.
um Deus que depois disso tudo vai me dar alguma coisa em troca, vai me dar algum conforto, vai me dar alguma coisa. Então, eu acho que eu sinto que os líderes religiosos deveriam ser mais cuidadosos com as pessoas nesse sentido, né, de não usar tanto o desespero das pessoas, né, porque daí não é uma fé verdadeira, é um desespero, né? É um desespero. Com relação à pobreza de Maré Dessi, queria contar uma coisa. Eu trabalhei como voluntária na Etiópia, há alguns anos já. Trabalhei lá, morei lá 6 meses na Etiópia, na África. E são pessoas pobres, né? Bastante pobres. E passeando, eu dava aula, eu trabalhava na escola, nos horários de folga da aula, eu saía passear, andava muito, tirava muita fotografia. E eu passei, tem muitas assim na cidade, eu trabalhei na capital da Etiópia, que é Addis Ababa, e andando assim, tem várias lojinhas, assim, uma portinha e tem caixão de defunto. E eu achei interessante porque tem muitos, assim, tem muitos. Você vai passeando e tem muitos. E aí eu fui xeretear um, e são caixões que nem caixa de maçã, assim, sabe? Caixote, com formato de caixão, de defunto, mas com ripas. E daí, para Hum, não ficar a ripa, para não ficar o buraco, daí eles revestem. Tem um veludo, é bordado, todo enfeitado, tá o veludo, mas é aquele negócio lá. E uma vez eu passeando numa dessas coisas, tinha uns homens na frente conversando, uns homens se divertindo ali, eles estavam fazendo flores. Daí, como eles estavam fazendo flores, papel descartável, papel que eles tinham pego no escritório, papel usado, utilizado, folha sulfite. Eles jogavam em tintas amarela, verde, vermelha, colocavam em tinta, esse papel manchado de tinta, então. E aí eles recortavam e viravam assim, faziam no palitinho, faziam as flores e faziam os buquês. Então tinha o caixão, era aquela praticamente uma caixa de maçã revestida, as flores de papel. E aí eu registrei isso e eu gosto todo lugar que eu vou visitar a igreja e eu visito o cemitério. Eu gosto de visitar cemitério, ver como é que é o cemitério. E num cemitério que eu entrei na Etiópia, logo no começo, pensa um lugar imundo, Dira. Assim, imundo, não tinha um túmulo que você dissesse, nossa, esse aqui tá cuidadinho, esse aqui as pessoas aqui cuidam deles. Um lugar assim, um terreno só, sabe? Aquele monte de coisa quebrada, sujeira, imundo. Então tem essas informações. E eu conversar, e eles são muito religiosos, muito, muito religiosos. São cristãos, católicos, mas não de Roma, são ortodoxos, né? São católicos ortodoxos e são muçulmanos e se dão bem. São praticamente metade muçulmano, metade cristão, católico, e eles se dão muito bem, convivem bem. Mas enfim, conversando com uma pessoa, nossa, como que pode tratar os mortos desse jeito, né? Com caixão, parece um caixão de maçã, com o cemitério abandonado daquele jeito, conversa, aquela arrogância de quem se acha superior, né? Que vai falar, vai se meter na vida dos outros. E aí a moça com quem eu falei, ela falou, Lígia, a gente mal dá conta de cuidar dos vivos. Como que vai cuidar dos mortos? Eu falei, gente, é isso, né? E em muitos lugares a gente entra e olha, nossa, que pobreza, nossa, que sujeira, as pessoas jogam tudo aqui, e não sei o que lá, porque devagarinho eu vou perdendo essa arrogância, que é interessante a gente ver que as pessoas não têm esperança, às vezes, não tem nada, né? E daí aquele papel no chão, aquele copo que ela tacou no chão, aquele xixi que o homem fez no chão lá, é tão pouco perto de tudo que falta na vida dele, né? sim, verdade. E E quando a daí, gente não vive, né, a gente choca. Como entender? E é isso mesmo. Então, meu medo é esse, de errar, que às vezes a opinião não pode ser dada naquele momento, né? é, Porque às vezes a pessoa está tão desesperada, está tão sem caminho, que se ouvir uma razão sua, né? Vamos supor, se eu falo, ela vai achar que eu estou na razão, então ela vai me ouvir. Às vezes não é o momento para ela, né? é. Então, delicado também. E, e não são só mulheres, né, mais velhas, são as jovens ainda que estão sofrendo isso. É. Dá Esse da para. opinião que você está falando, deixa eu contar uma outra coisa. Esse é de um livro que eu li, de um monge budista, que é um monge budista, um cara sábio, tal, estudado, e ele tem.
Ele faleceu agora, acho que em 2020, parece, americano. Ele fazia, eu não sei como que eles chamam os ritos deles lá, né? Vou falar o culto, mas eu não sei como eles chamam os budistas, né? Vou chamar de culto. Então ele era um líder religioso. E ele diz no livro dele que eu li, que chama Instruções para o Cozinheiro. O livro. No livro ele diz assim que várias pessoas vêm pedir para ele conselho. E ele não dá conselho para as pessoas, porque ele fala: os meus ingredientes são diferentes daquela pessoa. No sentido assim, de tudo que eu vivi, toda a minha história, os conselhos que eu tenho servem para mim. Se eu, Lígia, for dar conselhos para você, os seus ingredientes são outros, né? Eu falo: ó, Dira, faz assim, para resolver o seu problema, você faz isso, isso e isso. Não é tão simples assim, né? A gente não eu devagarinho tô ficando velha, tô ficando meio sábia assim, um pouquinho mais sábia, de tomar cuidado com o palpite, porque eu era muito rápida para dar palpite, dar opinião e dar, sabe? Dar lição para as pessoas. E devagarinho você vai vendo que não adianta só chegar, que nem como eu disse que eu falava, larga o marido. Seu marido quer que você obedeça, larga ele. Mas larga ele e vai fazer o quê, criatura? Larga ele, vai viver como? Como vai criar os filhos? Como que vai viver? Onde que vai morar, né? Então a gente tem que tomar mais cuidado, mas devagarinho a gente vai plantando sementinha, né? É outra coisa que eu escuto muito, né, nessa parte de defender mulheres, é assim, ah, você está opinando, você vai ajudar, mas são todas sem vergonha. Elas acabam voltando. E isso me incomoda demais, falar que elas não têm vergonha. Porque eu acho que o contrário de ter vergonha, elas não têm apoio, Então, né? Queridas, né? Tivemos um caso há dias aqui em Sorocaba, né, que tem a casa de apoio da mulher, e você vê, a mulher passou a noite na prefeitura com uma criança, passou frio, ela não tinha para onde ir. Então, assim, como você mesmo citou, a rica, ela apanha, mas ela tem um dinheiro para o advogado, ela vai ter uma boa pensão, né? Ela vai morar dentro de um condomínio onde ele não vai entrar, ela tem uma portaria. O pobre não, ela não tem aonde ficar, ela precisa sair daquele lugar onde ela está, e a família não vai ajudar. E quando tem medo ainda, né? Que todos correm um risco. Então, tem que ter uma casa para as mulheres. Então, eu acho que tem que implantar mudanças nesse trabalho, porque não atinge nem a todos e nem a tanto. É muito pouco, é, né? E está sempre quem precisa falar, vamos criar aí um apoio para as mulheres, as leis estão aí, o direito da mulher já foi respeitado. Não é, ainda não é, né? ainda. Quando você realmente, você vê que realmente não tem. Então, eu não consigo, eu abracei umas situações assim de ajudar e ver que é um risco, mas foi mais do que eu precisei. E aí eu me Tem hora que a gente dá um passinho perigoso, né? Às vezes dá um passo perigoso, né? Dira, como que você vê, você disse que você tem três filhas, meninas ou três meninas? Duas meninas e um são rapaz. Como que e neto você tem quanto? duas. Meninas também. Netos meus são homens, então eu tenho um filho, uma menina e um menino, e o meu filho tem dois filhos homens. Não tenho meninas pequenas aqui, mas estou atenta com as meninas pequenas em vários lugares, né? Sobrinhas e amigas, e as pessoas que eu não conheço também que existem, né? Como que você vê o futuro? Você vê o futuro com esperança para a mulher, para as meninas? Sim. Mais devagar que esteja, eu acredito naquelas. Eu começo da minha casa. Eu, graças a Deus, tive o privilégio, né? Olha Deus, olha a fé. Não religião, a fé. Minhas filhas são bem feministas, né? Minhas meninas têm liberdade, né? Meu menino também, a gente aqui sempre foi aberto para falar sobre isso, o direito da mulher, o direito do homem. Então eu falo, noras e genros eu quero tratar bem, mas quero também que seja respeitado. E quanto a isso, na minha casa, eu acredito que está resolvido. Assim, eu vejo isso e elas também levam isso para amigas, também, até no projeto, quando uma das minhas meninas, que é a Raíssa, ela é mais presente no projeto, elas também me ajudam. E eu acredito que no futuro, bom, tenho minhas netas meninas, e eu já tenho uma de 7 anos, que ela já tem a ideia bonita, ela já vê as coisas, a gente conversa bem isso aqui,
né? E eu acho que estamos caminhando certo, e eu acredito muito nisso, que o futuro ainda vai ser conquistado, né? Com liberdade, com direito, com igualdade, né? E não podemos ser mais também, as mulheres não podem confundir também com desrespeito. Tem que ser responsável, tem que estar com respeito para tudo isso ser, né? É, Com igualdade. Eu acredito é. nisso. Olha, coisa, vou te falar agora. Minha mãe foi criada também assim, num tempo muito machista, muito diferente, e ela não percebia que isso era um uso. Ela foi dedicada à casa, à roupa e o marido. Não trabalhou fora, e ela foi costureira, onde ajudou a criar a gente. E hoje minha mãe não tem mais isso. Ela fala assim ela fala para mim assim, que negozada, ela me chama de negozada, né? E isso, ela abriu os olhos, ela acordou. Minha mãe também tem essa liberdade, não mandam nela, não faz aquilo que ela não queira fazer. Eu fico feliz com isso. Nossa, chegar nos mais velhos, dá um pouquinho, nossa. E graças a Deus, minha mãe é uma mulher guerreira, livre, bacana. Que legal, olha que bacana. Eu acredito, eu acredito também na mudança, senão nem estaria fazendo nenhum trabalho se eu não acreditasse, né? Acredito É devagarinho, a gente ganha um pouco, perde muito, né? Tem sempre alguém para atrapalhar, né? A vida inteira tem alguém para atrapalhar, mas a gente vai caminhando, né? A Emily, que é autora do livro, uma das autoras do livro, ela fala sempre de uma agulha, né? Que ela fala do tecido social e a agulha vai tecendo o tecido social. Então eu enxergo assim que todos nós temos agulha na mão, todos nós, e que a gente vai passando o fio e vai tecendo. Às vezes aparece alguém que o nosso fio volta para trás, mas você volta de novo e volta a costurar, e uma hora a gente faz esse tecido bem bonito, sem rasgo, sem tanta dor, né? Eu acho que é isso aí, o Agora, caminho é esse. um caminho que eu ainda não tenho conhecimento de dizer assim, de que forma eu preciso, não sei se a palavra é ajudar, mas é levar mais conhecimento para todos. É o abuso, né? Na família, com as crianças. Assim, é uma situação também difícil de você olhar, porque você não está ali próximo, observando, conversando. A gente conversa muito isso com criança. Já cheguei a situações de eu chegar perto e conversar e poder descobrir, de alguma forma, tirar ali a criança daquele risco. Mas esse é um caso que, assim, eu acho que toda família precisa ser educada para isso, para mudar, Abuso que você porque está falando é é abuso muito, o número sexual, é grande. de abuso sexual. Isso, É. sim. É, eu tenho visto muito também, é assustador, né? Quando você vai vendo que o número parece que eu não sei se o número é crescente ou agora a gente vê mais, né? Se as coisas que já aconteciam antes e agora a gente vê mais, porque não se falava, né? Não falavam isso. A minha avó morreu a minha mãe era novinha, não novinha, minha mãe, bom, ela tinha pouco antes de 20 anos. E ela tinha um irmão 6 anos mais novo que ela. Minha avó tinha dois filhos só, né? Minha mãe e um irmão 6 anos mais novo. Então, minha mãe tinha 19 para 20 anos. E ela não namorava, ela meio que namorava meu pai e tinha um outro homem que ela que meio namorava do outro também. Ela gostava, era namorar, era uma coisa diferente, né? Não era namorar, ela namoricava esses dois aí, ela gostava desses dois. E o meu pai ia estudar medicina, esse outro homem ia estudar direito. E quando a minha avó morreu, meu avô, na época, era caixeiro viajante. E ele ia para o sul fazer as compras, então ele não podia deixar a filha dele naquela idade sozinha em casa com o menino, né, com o filho. Então ele meio que obrigou assim, ele fez a minha mãe se casar, acelerou o casamento e ele escolheu o marido dos dois. Ele achou que médico era mais promissor do que advogado. E a minha mãe se casou com meu pai. A minha mãe nunca enxergou isso como abuso. Nunca enxergou. E aí tem outras coisas que a gente vê, tem várias coisas que acontecem na vida da gente e que só depois que passa que você fala, nossa, foi um abuso. Então, abuso não é só sexual, né? É abuso de poder, é abuso às vezes, violência com as crianças, com os castigos que a gente dá para eles, as palavras abusivas, né? Tem vários tipos de abuso, nas famílias. E deixar as pessoas mais, você falou, não sabe como se aproximar, eu acho que é isso que você está fazendo.
isso que eu busco fazer também, que é conversar, 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 falar, trazer as coisas e levar segurança para as pessoas para que elas confiem na gente para falar, né? Porque muita gente não tem. Às vezes a pessoa não tem coragem de falar e às vezes a pessoa não vê como abuso, não percebe, né? Você falou do seu Então, marido quando você casou, você percebe, não, você não interpretou como abuso a palavra, nossa, isso é um abuso, só foi desconfortável para você, você mudou isso. Mas a gente tem que entender que é abuso. A palavra é essa, né? É, a palavra é essa, verdade. é, E essa palavra ainda não é tão, né? Não é só assim. Ah, não, ele só se incomodou. Ah, não, foi um ciúminho. Ah, é o jeito dele. Essas coisinhas, né? é, Então, e abuso, eu acho, não é que eu acho difícil. É difícil porque, assim, está dentro de cada família e, às vezes, a própria família oculta essa situação, né? é, E, e aí, meu pai. E, às vezes, é é, crianças muito pequenas. Eu tenho conhecimento de casos de meninas tá grávida do padrasto, sabe? Chegar, falar para quem? Não se sentiu confortável de falar para a mãe, e sim falar para uma outra pessoa de fora dali, e ter que buscar outro tipo de recurso. Chega até de ter, de repente, até violência, né? hum, É, conflito, é coisas, nossa. E eu acho que a lei, não sinto, eu não vejo que protege, assim, para dar segurança a essa situação, não tem. É uma situação vergonhosa, sim, né? Porque quem passa é muito difícil. Então vem o medo, a vergonha, e não temos ainda um caminho da pessoa se sentir confortável de falar e se sentir protegida. Não tem. é. A Tem vergonha que você muita usou essa coisa ainda. palavra aí é terrível, porque a gente passa de vítima, a gente é que carrega a vergonha, né? É. A mulher principalmente, ou no caso, a criança tal, é abusada e ela é que fica com vergonha, não é a outra pessoa, não é o perpetrador do crime que fica com vergonha, é a gente que tem que carregar a vergonha, né? E quando não é ainda acusado, é assim, você também é o short que você usa. Ah, você é sem vergonha. Eu já tive uma situação dessa. É, E, nossa, isso vontade de gritar assim para o universo, acordam, isso. né? É. Eu acho que A tudo é gente tem que amor. ser, a gente tem que ser bastante forte, eu acho, para a gente estar nesses grupos, forte e eu acho que a palavra é forte, forte para a gente conseguir ver tudo isso sem se a gente se arrebentar, né? Tem um psiquiatra que trabalha com trauma. Esses dias eu coloquei no meu Facebook a fotografia dele, inclusive, que ele falou assim: é duro viver com os olhos abertos sem dilacerar o coração. E é isso mesmo, né? Você está atento às coisas que estão acontecendo. Por isso que eu acho, não, porque as pessoas falam isso, verbalizam isso. Eu prefiro não assistir televisão, não quero ver as notícias, porque elas são muito ruins. Então a pessoa prefere se cegar, né? Não quero ver, vou olhar para o mundinho cor-de-rosa, mas e tudo bem, ela vai viver bem o mundinho cor-de-rosa dela, só que o mundinho não é cor-de-rosa, né? E as pessoas têm que estar atentas a isso, né? E colaborar. Todo mundo tem que colaborar, eu acho, para a sociedade mudar, todo mundo tem que fazer parte, né? Sim. É, Eu no início, eu vinha para minha casa, e às vezes eu queria trazer aquela pessoa para me cuidar aqui, que eu acho que eu ia proteger. E é quando não pode, também quando é não uma pode. criancinha, como você traz, né? E trazer mulheres, viu, na minha casa, dessa situação. Mas criança não dá. E eu precisei ouvir de outras pessoas que me ajudou, assim, ó, você não pode ser buchinha, você não pode trazer isso. Chegou na sua casa, respira, veja a sua família e viva. É, Então, eu é, já aprendi, tá, nessa luta aí, hoje eu aprendi. E eu acho que minha força vem assim, eu me sinto uma menina amada, né? Eu tenho uns filhos que me amam, eu tenho uma família que me quer bem, e eu também consigo amar a tudo aquilo que eu vejo, que eu quero perto de mim. Então, minha força é aí que eu busco. E, mas assim, a gente quer mais, né? quer mais? A gente quer mais. A gente quer fazer mais, né? Porque você vê que tem necessidade de mais, né? Por isso que eu digo que todo mundo precisa colaborar, todo mundo. A política, né? Os políticos e as mulheres políticas têm que colaborar.
Os líderes religiosos têm que colaborar, a sociedade tem que colaborar, todo mundo tem que colaborar, né? Na Etiópia tem um caso que interessante que não, só para ilustrar, também eu estava num ônibus, subiu um ônibus superlotado, que lá superlotado é tipo, os ônibus são superlotados. Gente. E aí eu estava sentada, entrou um homem com uma criança no colo. Eu ia levantar para dar o lugar para o homem sentar, porque estava com uma criança no colo. Mas antes de eu levantar, alguém pegou a criança. Alguém pegou a criança do colo do homem, brincou com a criança. Daqui a pouco passou a criança para trás, daí passou para trás. Todo mundo ficou brincando com a criança, até o homem dizer que ia descer, voltar o filho dele e ele desceu. Eles têm, são várias. A África é diferente do Brasil, que é um país só, uma língua só. Lá são 56 países, culturas diferentes, mas eles têm algumas características em comum. E uma das características comuns é em vários lugares na África, é que o filho de um é filho de todos, é o filho é da comunidade. Então eles pegaram essa criança, tipo, vamos cuidar da criança, não tem que botar o pai sentado, eles estavam cuidando da criança, e a criança estava felizinha, brincando, não era um bebezinho, uma criancinha já alegrinha, aí ficaram passando a criança brincando por lá. Na escola onde eu trabalhei com crianças de 3 e 4 anos. E a dona da escola é americana. Então era proibido, algumas coisas eram proibidas. A gente não podia beijar as crianças, e é um cuidado que ela tinha com assédio. Claramente, ela não falava isso, não estava escrito no nosso contrato isso. Era proibido beijar as crianças. Tinha algumas coisas assim. E não podia bater. Isso estava escrito também, que não podia bater nas crianças, porque lá batem, palmada e puxão da orelha. Mas algumas professoras davam umas palmadas nas crianças, disfarçado, ninguém viu, ninguém vai, porque a criança abusou, levava uma palmada, ninguém espancava, palmada na bundinha. Não puxavam a orelha, não machucava as crianças ficavam meio sofridinha ali e tal, mas não machucava as crianças. Não acho, eu estou insistindo que não machucava, não dizendo, ah, então tudo bem. Eu estou falando dessa comunidade. A criança, todo mundo cuida, sabe? Todo mundo ensina, todo mundo tem esse cuidado com a criança. E a gente não tem isso aqui, né? Vejo muito, por exemplo, com filhos as pessoas que têm empregada doméstica, ou que têm a diarista, que têm família, as pessoas querem pouco saber sobre a família dessa mulher, para não se envolver. Se eu souber demais, eu vou ter que ajudar, vou ter que me envolver, melhor não saber. Ela vem em casa, faz o serviço, vai embora, eu pago e tá tudo bem, né? E não é legal isso, né? Acho que as pessoas têm que se É envolver. isso mesmo. Eu já trabalho há 11 anos, né? E já passei por muitas patroas, digamos assim. Sou uma pessoa, eu posso dizer, sortuda. Dou bem com todas, sempre foi um diálogo bom. Mas eu tenho colegas que trabalham em casas e, como você falou mesmo, é, começa seu nome somente para entrar. Terminou, amém. Não quer se envolver, não quer assunto. É, E você se sente tanto pela família, né? Quantas vezes que nem até dormindo que a família vai viajar, os patrões vão viajar, você cuida da casa, dos filhos, dos bichos, mas você não passa mais do que sua obrigação. É isso. é, É muita coisa ainda, né? é. A gente tem que crescer, né? Existe o amor ao próximo, É, dependendo do patrão, ou a empregada, ou que seja. Eu acho que dinheiro é para cada um. Eu não quero saber da sua conta, não é você precisa saber da minha. Mas entre pessoas somos iguais, né? O respeito deveria ser dessa forma. Eu fui ensinada assim, por mais que eu cresci, né, num tempo do se falar demais, puxa na orelha, apanha. A educação também teve um lado de saber o que é respeito, a humildade, não quer dizer que você é menos. Teve muito isso. Eu sim, fui incentivada muito assim, ó. Eu tenho uma pele diferente. Minha mãe é branca e meu pai é moreno. Não sei se é negro, mas hoje é negro, né? Então eu puxei meu pai negra e minha irmã é branca, minha mãe, a pele. Então quando era momento de comprar roupas, meu Deus, falava assim, não, vermelho para você não. Hoje eu tô de vermelho, porque eu gosto. tá lindo. Amarelo, como você vai usar amarelo? E minha mãe fazia isso, mas parecia uma coisa tão natural. Ela colocava o tecido na nossa pele, assim, na loja. Falava, não, esse aqui não, para você não. Era para minha outra irmã, as cores. E para mim ficava aquelas cores que até hoje eu não gosto. E ó, eu não gosto de bege, porque para mim é uma cor triste. Assim, não gosto, acho que eu usei muito isso. E preto, mas, ó, por que não? Pode ser para todos, né? Então, assim,
E era para ela era natural. E hoje eu falo isso para ela assim, tá vendo, mãe? A senhora me deixou com trauma, tá vendo aí, ó? Por isso que eu só gosto de cores vivas, tudo que é vivo, tudo que... E ela também gosta. Que legal, Então, né? O que é mais ela bacana, a gosta. gente está terminando, o que eu acho mais bacana de tudo, Dira, é que a gente aprende, né? Algumas pessoas não aprendem, né? Eu conheço pessoas que dizem assim, que quando a gente vai apontar alguma coisa, ou vai criticar, ou vai observar, vai apontar alguma coisa, querer corrigir e tal, a pessoa fala, eu nasci assim. Uai, gente, nasci Hum, assim, mas eu nasci exatamente para crescer, né? Para mudar. Então, eu acho bacana quando a gente vai ficando mais velho, que a gente percebe essas coisas, né? Percebe as coisas que foram feitas com a gente. Nossa, foi abuso. Às vezes a pessoa que abusou, abusou tão, não sei se a palavra é inocente, talvez inocente no sentido sem saber que aquilo era abuso. Ele estava exercendo um papel que foi dado para ele, no caso de homem, né? No caso do pai, no caso do irmão, é o papel que foi dado para ele, para o marido, né? Se ele bate, ele sabe que isso é abuso, que isso é violência, mas algumas coisas de cadê meu jantar, e cadê minha roupa passada, e eu vou jogar futebol, às vezes ele só está exercendo o papel que foi dado para ele. Então, é legal a gente crescer e aprender que as coisas não são assim, que esse não é o correto de se viver e que a gente pode ensinar os outros, né? Ser exemplo. Eu acho que mais do que falar, é exemplo. Você lá nessa comunidade, por exemplo, eu acho que é um exemplo, né? As pessoas te veem entrando e saindo, como você se comporta. Falar é importante, ensinar, agir é importante, mas a presença, como você vive, é um exemplo, e isso as pessoas aprendem, né? Muito, por exemplo. é, por isso que fala assim, às vezes o falar é, é igual a palavra, ah, eu te amo. Às vezes muitas falam assim, ah, eu prefiro que tenha a ação desse amor, não a É, fala, né? é. A É palavra fica banal vazia às demais. vezes, né? A palavra sem ação, ela fica vazia, né? Só eu te amo. Nossa, amo vocês, se virem, né? É, é Legal. Dira, antes da gente terminar, quer falar alguma coisa? Você quer? Eu adorei conversar com você. Eu sempre gosto. As pessoas que eu convido para conversar são pessoas de quem eu gosto. E eu gosto das conversas. E a gente tem outras oportunidades de conversar também. Mas para a gente encerrar, o que que você gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar que as pessoas não podem desistir, né? Tem que acreditar e acreditar que assim, não nascemos assim, nascemos para aprender, nascemos para crescer, né? E nós somos um azouguezinho. A gente precisa atrair as pessoas e precisamos ser exemplo também. E acredito muito assim que o mundo nós, pessoas, futuramente, precisa ser melhor, precisa acreditar nisso e não deixar que os outros te reprima. E com a ideia do próximo, por a gente achar que é sábio, tá certo. Não. Sinta no coração, Uhum. queira aprender com respeito, ame e se amem, que vai dar certo. Que vai dar certo. É E que isso. vai dar certo. É isso aí. Muito obrigada, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelas suas palavras sábias. E eu saiba que eu admiro muito você e o seu trabalho. Eu, um beijo. Você que é uma delícia, muito estável, você é maravilhosa. Eu falo isso para todo mundo. Para todo mundo que eu tenho oportunidade de conversar, eu falo, tem que conhecer a Lígia. Muito Eu acho você obrigada. demais, demais mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Então,